Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. A paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu venho aqui, mais uma vez, trazer uma palavra de vida, uma palavra de bênção para você, meu irmão, e para você, minha irmã. Meu irmão e minha irmã. Quero compartilhar com vocês hoje várias passagens da Bíblia e nela falar sobre o que Deus quer de nós aqui. Para você ver em Gênesis, quando Deus fez o homem, a sua imagem e segundo a sua semelhança. Em Êxodo, capítulo 1, versículo 27, diz que homem e mulher, Deus o criou. Deus fez o homem e a mulher, Deus fez o ser humano para ter intimidade com ele, para viver a cada dia se manifestando na vida do ser humano. Para você ver que quando o inimigo, a serpente, seduziu a Eva, lá no jardim do Éden, a ela comer do fruto proibido, ela comeu e os olhos dela não se abriu. Mas quando ela deu o fruto para Adão e Adão comeu, fala que os olhos de ambos se abriram. Deus, quando ele fez o homem, ele fez para ter intimidade. E fala que todo dia, no final da tarde, Deus veio falar com Adão. E quando eles pecaram, que ele viu os pássaros de Deus, ele teve medo e se escondeu. E Deus perguntou: aonde estás, Adão? E ele disse: Senhor, eu ouvi os teus passos e tive medo, porque estava nu. E foi quando Deus falou: mas quem te falou que tu estava nu, Adão? Por acaso comeste do fruto proibido, que eu falei para não comer? E ele disse: a mulher que tu me deste, ela me seduziu, e eu comi do fruto. Antes, quando Deus fez a mulher, a imagem da costela de Adão, e colocou na presença de Adão. Adão falou: essa sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, será chamada mulher. E quando ele comeu do fruto que Deus veio questionar para ele, ele falou: a mulher que tu me deste. E assim é na nossa vida, quando erramos. O erro vem acompanhado de vergonha. E as pessoas se escondem. E quando as pessoas falam a verdade, muitos se dói e não aceitam. Quando Deus falou: e por que mulher fizesse isto? Ela falou: a serpente me seduziu. Meu irmão e minha irmã, Deus fez o homem e a mulher para ter intimidade. E até hoje ele é assim. Deus acabou expulsando Eva e o Adão lá do jardim do Éden. E ele teve que lavrar a terra e viver do seu próprio suor, através da desobediência. O ser humano perdeu esse contato com Deus no jardim do Éden. Mas Deus enviou Moisés para libertar. Mas Deus enviou mais ainda o seu filho, o seu próprio filho, Jesus. Como Adão pecou pelo homem, pecou lá no jardim, e nós perdemos esse direito, Jesus veio nos devolver esse direito quando ele morreu na cruz. Quando ele nos comprou na cruz do Calvário. Ele nos devolveu esse direito para nós estarmos todos os dias e termos relacionamento com Deus diariamente. Porque a Bíblia diz que quando Jesus expirou, o véu, aquele véu que separava, antigamente quando você queria falar com Deus, ia até o templo,
falava com o sacerdote falava com Deus, Deus falava com o sacerdote falava com o povo. Não tinha livre acesso. Mas quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima para baixo. E agora temos livre arbítrio. Porque através do Espírito Santo que está dentro de mim e dentro de você, nós temos livre acesso na presença de Deus. Quando nós se ajoelhamos, ou quando nós levamos os nossos pensamentos a Deus, Ele está pronto para nos ouvir. Ele está pronto para conversar conosco. Ele é um Deus de relacionamento, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que quer salvar. Deus não quer que ninguém se perda, pelo contrário, Ele quer que todos se salvem. Para isso, Deus fala que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus não veio julgar o mundo, veio salvar. Veio trazer a salvação à humanidade. Para você ver, meu irmão e minha irmã, Jesus, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, que Ele não quer saber de onde nós viemos, nem o que nós fizemos até hoje. Ele quer saber da nossa atitude no dia a dia. Ele quer saber o nosso passo, o nosso coração, a nossa sinceridade. Aí Ele entra e mora. Ele fala assim, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha como ele é educado. Ele chega e bate aquele que ouvir a voz. Mas como eu ouço a voz de Jesus? Pelo Espírito Santo. Você tendo relacionamento com Ele através das orações. Para você ver, lá em Josué, antes de Josué entrar em Jericó, antes de Deus entregar Jericó na mão de Josué e ser exterminado todo o povo, para você ver o que é uma atitude, muda tudo. Deus quer uma atitude nossa. Josué mandou 2 espias para espiar a terra, saber como é que era, para armar a estratégia, como ele iria entrar. E aqueles espias chegou lá em cima do muro da cidade. Tinha uma casa noturna e uma prostituta chamada Raabe. Raabe sabia que aquele homem era de Israel e veio ali para espiar a terra. E ela chegou e escondeu aquele homem, aqueles 2 espias, para que o rei de Jericó não matasse, não pegasse. E o rei, quando ficou sabendo, mandou seus guardas ir lá, e aquela prostituta Raabe, e a Raabe falou, eles foram embora, mas não tinha ido embora. Ele se escondeu ele em cima do telhado. E antes que eles fossem dormir, ela subiu lá e fez uma aliança com ele. Teve uma atitude. E disse, todos aqui se derrete quando ouve falar do Deus de vocês. Eles sabem que Deus abriu o Mar Vermelho, exterminou vários reis que cruzou nos seus caminhos. E quando Deus entregar Jericó na mão de vocês, eu te peço, tenha de misericórdia comigo, como eu tive de misericórdia com vocês. E eles fizeram uma aliança. Pendura um cordão de escarlate na porta, ou seja, o cordão vermelho, e quando nós viermos aqui, aqueles que estiver dentro da tua casa será salvo. E assim o fizeram. Quando Deus derrubou o muro de Jericó, Josué mandou aqueles 2 espias, vai, entra na casa da Raabe, tira ela e toda a sua família para fora.
Aí depois eles entraram e exterminaram com Jericó inteiro. E Raabe se casou, e Raabe teve um filho chamado Boaz. E mais lá na frente, entra a história de Noemi, que foi ela com seu marido e seus dois filhos, que teve uma grande fome lá em Israel. E ela foi lá para Moabe, os Moabitas. E lá morreu seu esposo, morreu seus dois filhos, e os seus dois filhos casaram com a Moabita. Moabita era da descendência de Ló, um povo não bem visto aos olhos de Deus. Não tinha as bênçãos de Deus. Mas a Orfa se despediu de Ruth, da Noemi, e foi embora. E a Ruth, não. A Ruth teve uma decisão como Raabe teve. Falou para Noemi, a sua sogra: aonde a senhora for, eu irei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. E ambas voltaram para sua terra. E lá encontrou Boaz, a filha daquela prostituta Raabe, e casou-se com ela. E dela nasceu Obed. E Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi. E de Davi, da linhagem de Davi, veio o nosso Salvador, Jesus de Nazaré. Para você ver que uma atitude que nós temos muda tudo, muda toda a história. Deus não quer saber da onde nós viemos. Ele quer saber a nossa atitude para com Ele. Quando Jesus veio aqui na terra, quando Ele estava aqui na terra, hoje Ele está através do Espírito Santo, na minha e na sua vida. Muitas pessoas vieram até Ele, e todas que chegaram até Ele não desprezou nenhum, pelo contrário, transformou a vida. Uma foi a vida daquele gadareno, que ele atravessou o mar, foi até lá. E quando aquele gadareno, que era desprezado pela sociedade, aquele gadareno, ele se cortava, era preso com grilhões, e ele se soltava e ficava no meio do sepulcro e nu, atemorizando aquele povo. E Jesus chegou e libertou eles de 2.000 demônios. E quando Jesus ia voltando, ele chegou para Jesus e falou: Senhor, me leva contigo. E ele disse: não, volta, vai para os seus, para a sua família, e mostra para eles como Deus teve misericórdia de ti. E algum tempo depois, meu irmão e minha irmã, Jesus voltou naquele lugar, e foi a segunda multiplicação dos pães, que aquele gadareno, onde era desprezado de tudo e de todos a sociedade, trouxe muitos, milhares de homens, sem contar mulheres e crianças, aos pés de Jesus. Jesus não quer saber quem nós somos, quer saber da nossa atitude. Quando Jesus desceu do mar, que ia voltando, um príncipe dos judeus chamado Jairo chegou até ele e falou: mestre, a minha filha está doente, está à beira da morte, vai lá na minha casa. E ele falou: vamos. Jesus nunca negou. Mas no trajeto, também tinha uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue. E ela já tinha gastado tudo e não tinha ficado boa. E ela, quando soube que Jesus ia passar por ali, ela disse: se eu somente tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curada. E assim fez. E quando ela estava conversando com Jesus, sempre vem aquele que traz aquelas má notícias. Um criado de Jairo chegou para ele e disse: Jairo, não perturba o mestre, porque a tua filha já morreu. E Jesus, olhando para Jairo, falou: apenas crê. E Jesus chegou na casa de Jairo, tocou naquela menina, e ela ressuscitou. Jesus não quer saber quem nós somos, quer saber das nossas decisões.
Mais para frente, 10 leprosos, quando Jesus ia passando, 10 leprosos chegou até ele e começaram a gritar: Jesus, tem compaixão de nós. Jesus falou: ide e vai a mostrar ao sacerdote. Porque naquela época, meu irmão e minha irmã, o sacerdote, ele quem tinha autoridade de pôr as pessoas no meio da sociedade ou tirá-la. Se tivesse com lepra, tinha que ser expulso para fora da cidade. E quando ele se curasse, tinha que ir lá para o sacerdote ver, e se realmente estivesse curado, devolvia ele para conviver no meio da sociedade. E aqueles 10 leprosos continuaram andando, indo até o sacerdote. Mas enquanto eles iam caminhando, perceberam que estava curado. E um voltou, chegou nos pés de Jesus, o adorou. E Jesus perguntou: mas não era 10 que foram curados? Porque só um voltou. E nem judeu era ainda, era samaritano. E o samaritano judeu não se dá com ele. E Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou. A diferença daquele leproso entre ele e aqueles 9. Porque os 9 leprosos que foram embora e não voltaram para agradecer a Jesus, ele só recebeu a cura da lepra. Mas aquele que voltou, reconheceu que Jesus é o Senhor e o adorou, ele não recebeu apenas a cura da lepra. Ele também foi salvo, recebeu a salvação, porque Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou, não só da lepra, mas também do pecado. Meu irmão e minha irmã, a nossa decisão muda a nossa história. Jesus, ele habita dentro de nós, através do Espírito Santo. Nós estamos aqui não é por acaso. Nós estamos nesse mundo de passagem. Eu e você, acredita ou não, creia ou não, concorde ou não, cada dia que passa está se aproximando esse dia da nossa partida. Jesus veio nos falar no Evangelho de João que nós não somos daqui, nós somos da Jerusalém celeste. Estamos aqui de passagem, estamos aqui para glorificar o nome dele, estamos aqui para honrar o nome de Jesus. Mas como eu honro o nome de Jesus? Através da nossa atitude diária, em nossas casas, com a nossa esposa, com nossos filhos, com nossos amigos, no trabalho, no passeio, aonde nós estivermos. Nós honrar o nome de nosso Senhor Jesus através das nossas atitudes, através do que falamos, através das nossas palavras. Jesus, ele entrou em Jericó. Ao entrar em Jericó, tinha um homem chamado Zaqueu, que era cobrador de impostos. E Zaqueu teve curiosidade de ver Jesus. Ele tomou uma atitude e subiu em uma figueira brava, porque ele era de baixa estatura, segundo a Bíblia diz. E quando ele estava lá em cima, ele apenas queria só ver Jesus, saber quem Jesus era, porque ele já ouvia falar muito de Jesus, mas não sabia quem ele era. E Jesus chegou lá embaixo da figueira, olhou para cima e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que o Filho do Homem repouse em tua casa. E Zaqueu desceu depressa. E Jesus pousou na casa de Zaqueu. Jesus não acusou Zaqueu de nada. Ele apenas levou a oportunidade até Zaqueu. E Zaqueu disse: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Vou vender os meus bens e a metade eu darei aos pobres. E Jesus disse: Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa. Jesus quer uma atitude. Jesus quer que o primeiro passo seja nosso.
o livre-arbítrio, Jesus não pode interferir, porque Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E Ele quer apenas que nós façamos por amor. Nós não devemos obedecer a Deus com medo de ir para o inferno. Não, devemos obedecer a Deus porque nós amamos Ele. Obedecer não é ter medo, temer não é ter medo. É obedecer por amor, porque Ele teve tanto amor por nós. E tem todos os dias. É o motivo deste amor, é eu estar aqui e você está aí do outro lado falando de Jesus. Quando nós acordamos todos os dias, é um grande presente que o Senhor nos dá, de estarmos vivos e mais um dia olhar para pelo sol lindo, maravilhoso, iluminando o nosso dia. Jesus fala que aquele que é fiel no pouco, Ele vai nos colocar no muito. Nós devemos agradecer pelo que temos. Se nós não somos gratos pelo que temos, nós não vamos ser gratos no muito quando Ele nos dá. Nós devemos ser gratos, agradecer, reconhecer o que temos é graça de Deus, o que nós temos é presente de Deus. Nós não damos nada para Deus se antes não venha primeiro dele, porque Ele fez tudo. Tudo Ele fez por Ele, para Ele e para a honra e glória dele. A cada dia que passa, é uma nova oportunidade que o Senhor Jesus nos dá. Nós devemos, a cada dia, buscar a Ele. Não importa onde nós estivermos. O importante é nós não desonrar o nome dele. Ele nos fez imagem e semelhança. Quando nós fazemos algo que desagrada a Ele, nós estamos desonrando o nome dele. Mas quando nós fazemos algo que agrada a Ele, nós estamos honrando o nome dele. Porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todo. Ele não teve vergonha de morrer numa cruz para salvar a mim e a você. Ele não teve vergonha de passar por ser humilhado para nos salvar. Nós também jamais devemos ter vergonha. Que Ele fala, aquele que se envergonhar de mim, tiver vergonha de mim, de me falar perante os homens da terra, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. Jesus veio nos falar isso. Pessoas que estão na igreja, a paz do Senhor Jesus. Quando encontra na rua, a paz do Senhor Jesus. Não, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, aonde nós estivermos, através das nossas atitudes. Não precisamos falar quem nós somos. É a nossa atitude. Pelos frutos nós conhecemos as árvores. Pelo fruto que sai da minha boca, pelo fruto que sai da sua boca, saberemos que nós somos. Quem nós servimos. O Espírito Santo habita dentro de nós. Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus Cristo está nos falando. Eu sou a videira, e vós os ramos, ou a vara, depende da tradução. Aquele que estiver em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meu irmão, minha irmã, Deus é a terra, é o centro de tudo. Deus é o agricultor. Jesus é a videira verdadeira. E nós somos o ramos enxertado na videira verdadeira que é Jesus. E nós só vamos dar frutos se estivermos enxertados na videira que é Jesus. Se nós não estivermos em Jesus, ele fala que é cortada as varas que não está enxertado nele, e ela seca e será lançada no fogo. A cada dia que passa, nós podemos dar fruto.
Qual é o fruto que eu tenho dado no dia a dia? Tem agradado a Jesus? O que eu tenho pensado? O que eu tenho assistido? O que eu tenho falado? O que eu tenho agido? Com a minha esposa? Com meus filhos? Com meus amigos? No meu trabalho? Aonde eu passo? O que eu tenho? Que fruto eu tenho produzido? Um dia vamos prestar conta a Deus por isso. Jesus também veio nos falar que tudo o que dissermos, no último dia vamos prestar conta. Ele conta uma parábola que um homem viajou e deixou 5 talentos com um, deixou 2 talentos com o outro e 1 talento com o outro, dependendo a capacidade de cada um. Deus não dá nada acima do que você pode fazer. E aquele homem partiu para uma terra distante. E a um determinado tempo ele voltou e foi prestar conta àquele seu servo. Aquele que recebeu 5 falou: Senhor, o Senhor me convidou 5 talentos. Está aqui, eu ganhei mais 5. Toma o que é teu. E aquele senhor se alegrou e falou: que servo bom e fiel. Tome posse do gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor, porque tu foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O segundo veio com 2, falou: Senhor, tu me confiaste 2 talentos, eu fui, negociei e ganhei mais 2. Está aqui o que é teu, 4 talentos. E ele falou a mesma coisa: servo bom e fiel, tu fosse pouco no muito, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele que ganhou só 1, falou: Senhor, eu sei que tu é um Deus severo, colhe aonde não semeaste, tu é um Deus que faz, colhe aonde não semeaste, colhe aonde não plantaste, recolhe aonde não semeaste. Eu tive medo, enterrei esse talento e trouxe, está aqui, o que é teu. E ele tomou e falou: servo mau, tu sabe que eu semeio e não planto e colho aonde eu não semeei. Tu não poderia ter ido lá e ter negociado esse dinheiro e na volta tu ter me dado mais do que eu te dei? Aí falou: servo mau, arranca o que ele tem e dá àquele que tem mais. E aquele servo foi jogado no lago de fogo. Quando nós chegarmos na presença de Jesus, como será que ele vai nos chamar? Servo mau ou servo bom e fiel? Que fruto eu tenho dado? Qual é os talentos? Eu tenho talento, você tem talento, que Jesus lhe deu. Só precisamos nós usarmos. Mas qual que é? Não sei. Vez para orar por alguém, para falar um bom dia, falar da palavra de Deus, falar de Jesus, falar do amor de Deus. Não sei. Peça ao Espírito Santo que ele vai te direcionar. E Jesus, ele fala que no dia final, ele vai estar lá para nos receber. Porque ele nos comprou. Ele vem buscar a sua igreja. A sua igreja, que somos nós. Não falo de placa de igreja. Esse canal nunca falou de placa de igreja e nunca você vai ouvir falar. Porque placa de igreja não salva ninguém. Religião, os religiosos, Jesus chamou de hipócritas. Não devemos ser religiosos, devemos ser cristãos. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque em João 14, 21, Jesus diz assim: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E aquele que obedece os meus mandamentos é amado de meu Pai. Eu virei nele e farei morada. Esta é a religião certa, a palavra do Senhor. Você lê ela, obedecer. O Espírito Santo vai falar onde você tem que ir. Tem que descer as águas, aceitar Jesus, para você se tornar filho e uma filha de Deus. Amém? Quero orar por você e creia
que o Espírito Santo vai direcionar você, porque ele habita dentro de você. É o outro Consolador, que Jesus foi o Consolador. E ele falou, eu vou para o Pai e enviarei, o meu Pai enviará um outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Mas vós conheceis, porque ele habita dentro de nós, dentro de vós, para sempre. O Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você. E ele nos conduz pelo caminho que devemos seguir. Amém? Vamos orar? Pai, é no nome de Jesus que aqui estou, Pai. Sim, Senhor, estou na tua presença. Eu te louvo, eu te agradeço por esse dia, por esse momento, Pai, de estar falando de ti. Sim, Pai, porque o Senhor é merecedor de toda honra e toda glória. Pai, que eu diminua cada dia para o Senhor crescer, Senhor, e aparecer em mim, Pai. Sim, Senhor, que o Senhor brilhe em mim a cada dia, porque a luz que brilha em mim, Pai, não é minha, mas vem de ti. Papai amado, eu uno a minha fé, Pai, com a fé de cada um desses irmãos e irmãs que está orando agora, Senhor. Sim, Senhor, que o Espírito Santo, Pai, visite a cada um, Pai, ponha no coração de cada um deles como ele deve ser no dia a dia, Pai. Que o Espírito Santo, Pai, ponha na nossa mente, Pai, o que nós devemos pensar, Senhor, para te agradar, Senhor, porque estamos aqui, Pai, para te honrar. Senhor, que o Espírito Santo põe na nossa boca o que nós temos que falar no dia a dia. Que através da nossa palavra, Senhor, que saia da nossa boca, seja palavra de bênção, palavra construtiva. Sim, Pai, palavra que sai, Senhor, do Espírito Santo para a honra e glória do Teu nome. Pai, que o Espírito Santo põe no nosso coração como nós devemos ser, Pai. Sim, Senhor, para nós dar testemunho, Senhor, aqui na terra, através do que pensamos, do que falamos, do que agimos. Que a Tua luz brilhe em nós através das nossas atitudes, Pai, no dia a dia, aonde nós estivermos, que a Tua presença esteja conosco, através das nossas atitudes, Senhor. Pai, não, que jamais nós envergonhe o Teu nome, mas sim, a cada dia o Teu nome seja honrado em nossas vidas. Pai, nos dai sabedoria, Pai, para nós lermos a Tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo leia a Tua palavra com nossos olhos, Senhor, e ponha no nosso coração o desejo efetuável de Ti. Põe, Senhor, no nosso coração o desejo. Sim, Pai, efetua, Pai, a cada dia aquele desejo de Te servir, de pregar a Tua palavra, Senhor. Sim, Pai, ser soldado de Ti aqui na terra. Senhor, envia anjos para nos levar e nos trazer em segurança. Livra-nos da cilada do inimigo. Senhor, todo mal que vier contra a nossa vida caia por terra pelo Teu poder, em nome de Jesus. Pai, nos guarda em Cristo Jesus, Pai. Nos guarda debaixo do Teu esconderijo. Desde já nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado. Meu irmão, minha irmã, fique na paz do Senhor Jesus, as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta as dores. Eu profetizo na sua vida e na vida de toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. E até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus assim me permitir. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. A paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu venho aqui, mais uma vez, trazer uma palavra de vida, uma palavra de bênção para você, meu irmão, e para você, minha irmã. Meu irmão e minha irmã. Quero compartilhar com vocês hoje várias passagens da Bíblia e nela falar sobre o que Deus quer de nós aqui. Para você ver em Gênesis, quando Deus fez o homem, a sua imagem e segundo a sua semelhança. Em Êxodo, capítulo 1, versículo 27, diz que homem e mulher, Deus o criou. Deus fez o homem e a mulher, Deus fez o ser humano para ter intimidade com Ele, para viver a cada dia
se manifestando na vida do ser humano. Para você ver que quando o inimigo, a serpente, seduziu a Eva, lá no jardim do Éden, a ela comer do fruto proibido, ela comeu e os olhos dela não se abriu. Mas quando ela deu o fruto para Adão e Adão comeu, fala que os olhos de ambos se abriram. Deus, quando ele fez o homem, ele fez para ter intimidade. E fala que todo dia, no final da tarde, Deus veio falar com Adão. E quando eles pecaram, que ele viu os pássaros de Deus, ele teve medo e se escondeu. E Deus perguntou: aonde estás, Adão? E ele disse: Senhor, eu ouvi os teus passos e tive medo, porque estava nu. E foi quando Deus falou: mas quem te falou que tu estava nu, Adão? Por acaso comeste do fruto proibido, que eu falei para não comer? E ele disse: a mulher que tu me deste, ela me seduziu, e eu comi do fruto. Antes, quando Deus fez a mulher, a imagem da costela de Adão, e colocou na presença de Adão. Adão falou: essa sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, será chamada mulher. E quando ele comeu do fruto que Deus veio questionar para ele, ele falou: a mulher que tu me deste. E assim é na nossa vida, quando erramos. O erro vem acompanhado de vergonha. E as pessoas se escondem. E quando as pessoas falam a verdade, muitos se dói e não aceitam. Quando Deus falou: e por que mulher fizesse isto? Ela falou: a serpente me seduziu. Meu irmão e minha irmã, Deus fez o homem e a mulher para ter intimidade. E até hoje ele é assim. Deus acabou expulsando Eva e o Adão lá do Jardim do Éden. E ele teve que lavrar a terra e viver do seu próprio suor, através da desobediência. O ser humano perdeu esse contato com Deus no Jardim do Éden. Mas Deus enviou Moisés para libertar. Mas Deus enviou mais ainda o seu filho, o seu próprio filho, Jesus. Como Adão pecou, pelo homem, pecou lá no jardim, e nós perdemos esse direito, Jesus veio nos devolver esse direito, quando ele morreu na cruz. Quando ele nos comprou na cruz do Calvário. Ele nos devolveu esse direito, para nós estarmos todos os dias e termos relacionamento com Deus diariamente. Porque a Bíblia diz que quando Jesus expirou, o véu, aquele véu que separava, antigamente quando você queria falar com Deus, ia até o templo, falava com o sacerdote falava com Deus, Deus falava com o sacerdote falava com o povo. Não tinha livre acesso. Mas quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima para baixo. E agora temos livre arbítrio. Porque através do Espírito Santo que está dentro de mim e dentro de você, nós temos livre acesso na presença de Deus. Quando nós se ajoelhamos, ou quando nós levamos os nossos pensamentos a Deus, Ele está pronto para nos ouvir. Ele está pronto para conversar conosco. Ele é um Deus de relacionamento, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que quer salvar. Deus não quer que ninguém se perda, pelo contrário, Ele quer que todos se salvem. Para isso,
Deus fala que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus não veio julgar o mundo, veio salvar. Veio trazer a salvação à humanidade. Para você ver, meu irmão e minha irmã, Jesus, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que ele não quer saber da onde nós viemos, nem o que nós fizemos até hoje. Ele quer saber da nossa atitude no dia a dia. Ele quer saber o nosso passo, o nosso coração, a nossa sinceridade. Aí ele entra e mora. Ele fala assim, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha como ele é educado. Ele chega e bate aquele que ouvir a voz. Mas como eu ouço a voz de Jesus? Pelo Espírito Santo. Você tendo relacionamento com ele através das orações. Para você ver, lá em Josué, antes de Josué entrar em Jericó, antes de Deus entregar Jericó na mão de Josué e ser exterminado todo o povo, para você ver o que é uma atitude, muda tudo. Deus quer uma atitude nossa. Josué mandou 2 espias para espiar a terra, saber como é que era, para armar a estratégia, como ele iria entrar. E aqueles espias chegou lá em cima do muro da cidade. Tinha uma casa noturna e uma prostituta chamada Raabe. Raabe sabia que aquele homem era de Israel e veio ali para espiar a terra. E ela chegou e escondeu aquele homem, aqueles 2 espias, para que o rei de Jericó não matasse, não pegasse. E o rei, quando ficou sabendo, mandou seus guardas ir lá, e aquela prostituta Raabe, e a Raabe falou, eles foram embora, mas não tinha ido embora. Ele se escondeu ele em cima do telhado. E antes que eles fossem dormir, ela subiu lá e fez uma aliança com ele. Teve uma atitude. E disse, todos aqui se derrete quando ouve falar do Deus de vocês. Eles sabem que Deus abriu o Mar Vermelho, exterminou vários reis que cruzou nos seus caminhos. E quando Deus entregar Jericó na mão de vocês, eu te peço, tenha de misericórdia comigo como eu tive de misericórdia com vocês. E eles fizeram uma aliança. Pendura um cordão de escarlate na porta, ou seja, o cordão vermelho, e quando nós viermos aqui, aqueles que estiver dentro da tua casa será salvo. E assim o fizeram. Quando Deus derrubou o muro de Jericó, Josué mandou aqueles 2 espias, vai, entra na casa da Raabe, tira ela e toda a sua família para fora. Aí depois eles entraram e exterminaram com Jericó inteiro. E Raabe se casou. E Raabe teve um filho chamado Boaz. E mais lá na frente, entra a história de Noemi, que foi ela, com seu marido e seus 2 filhos, que teve uma grande fome lá em Israel. E ela foi lá para Moabe, os Moabitas. E lá morreu seu esposo, morreu seus 2 filhos, e os seus 2 filhos casaram com a Moabita. Moabita era da descendência de Ló, um povo não bem visto aos olhos de Deus. Não tinha as bênçãos de Deus. Mas a Orfa se despediu de Ruth, da Noemi, e foi embora. E a Ruth, não. A Ruth teve uma decisão como Raabe teve. Falou para Noemi, a sua sogra, aonde a senhora for, eu irei.
O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. E ambas voltaram para sua terra. E lá encontrou Boaz, a filha daquela prostituta Raabe, e casou-se com ela. E dela nasceu Obed. E Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi. E de Davi, da linhagem de Davi, veio o nosso Salvador, Jesus de Nazaré. Para você ver que uma atitude que nós temos muda tudo, muda toda a história. Deus não quer saber da onde nós viemos. Ele quer saber a nossa atitude para com Ele. Quando Jesus veio aqui na terra, quando Ele estava aqui na terra, hoje Ele está através do Espírito Santo, na minha e na sua vida. Muitas pessoas vieram até Ele e todas que chegaram até Ele não desprezou nenhum, pelo contrário, transformou a vida. Uma foi a vida daquele gadareno, que ele atravessou o mar, foi até lá. E quando aquele gadareno, que era desprezado pela sociedade, aquele gadareno, ele se cortava, era preso com grilhões, e ele se soltava e ficava no meio do sepulcro e nu, atemorizando aquele povo. E Jesus chegou e libertou eles de 2.000 demônios. E quando Jesus ia voltando, ele chegou para Jesus e falou: Senhor, me leva contigo. E ele disse: não, volta, vai para os seus, para a sua família, e mostra para eles como Deus teve misericórdia de ti. E algum tempo depois, meu irmão e minha irmã, Jesus voltou naquele lugar. E foi a segunda multiplicação dos pães, que aquele gadareno, onde era desprezado de tudo e de todos a sociedade, trouxe muitos, milhares de homens, sem contar mulheres e crianças, aos pés de Jesus. Jesus não quer saber quem nós somos, quer saber da nossa atitude. Quando Jesus desceu do mar, que ia voltando, um príncipe dos judeus chamado Jairo chegou até ele e falou: Mestre, a minha filha está doente, está à beira da morte, vai lá na minha casa? E ele falou: vamos. Jesus nunca negou. Mas no trajeto, também tinha uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue. E ela já tinha gastado tudo e não tinha ficado boa. E ela, quando soube que Jesus ia passar por ali, ela disse: se eu somente tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curada. E assim fez. E quando ela estava conversando com Jesus, sempre vem aquele que traz aquelas má notícias. Um criado de Jairo chegou para ele e disse: Jairo, não perturba o mestre, porque a tua filha já morreu. E Jesus, olhando para Jairo, falou: apenas crê. E Jesus chegou na casa de Jairo, tocou naquela menina e ela ressuscitou. Jesus não quer saber quem nós somos, quer saber das nossas decisões. Mais para frente, 10 leprosos, quando Jesus ia passando, 10 leprosos chegou até ele e começaram a gritar: Jesus, tem compaixão de nós. Jesus falou: ide e vai a mostrar ao sacerdote. Porque naquela época, meu irmão e minha irmã, o sacerdote, ele quem tinha autoridade de pôr as pessoas no meio da sociedade ou tirá-la. Se tivesse com lepra, tinha que ser expulso para fora da cidade. E quando ele se curasse, tinha que ir lá para o sacerdote ver, e se realmente estivesse curado, devolvia ele para conviver no meio da sociedade. E aqueles 10 leprosos continuaram andando, indo até o sacerdote. Mas enquanto eles iam caminhando, perceberam que estava curado. E um voltou, chegou nos pés de Jesus, o adorou.
E Jesus perguntou: mas não era 10 que foram curados? Porque só um voltou. E nem judeu era ainda, era samaritano. E o samaritano judeu não se dá com ele. E Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou. A diferença daquele leproso entre ele e aqueles 9. Porque os 9 leprosos que foram embora e não voltaram para agradecer a Jesus, ele só recebeu a cura da lepra. Mas aquele que voltou, reconheceu que Jesus é o Senhor e o adorou, ele não recebeu apenas a cura da lepra. Ele também foi salvo, recebeu a salvação. Porque Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Não só da lepra, mas também do pecado. Meu irmão e minha irmã, a nossa decisão muda a nossa história. Jesus, ele habita dentro de nós, através do Espírito Santo. Nós estamos aqui não é por acaso. Nós estamos nesse mundo de passagem. Eu e você, acredita ou não, creia ou não, concorde ou não, cada dia que passa está se aproximando esse dia da nossa partida. Jesus veio nos falar no Evangelho de João que nós não somos daqui, nós somos da Jerusalém celeste. Estamos aqui de passagem, estamos aqui para glorificar o nome dele, estamos aqui para honrar o nome de Jesus. Mas como eu honro o nome de Jesus? Através da nossa atitude diária, em nossas casas, com a nossa esposa, com nossos filhos, com nossos amigos, no trabalho, no passeio, aonde nós estivermos. Nós honrar o nome de nosso Senhor Jesus através das nossas atitudes, através do que falamos, através das nossas palavras. Jesus, ele entrou em Jericó. Ao entrar em Jericó, tinha um homem chamado Zaqueu, que era cobrador de impostos. E Zaqueu teve curiosidade de ver Jesus. Ele tomou uma atitude e subiu em uma figueira brava, porque ele era de baixa estatura, segundo a Bíblia diz. E quando ele estava lá em cima, ele apenas queria só ver Jesus, saber quem Jesus era, porque ele já ouvia falar muito de Jesus, mas não sabia quem ele era. E Jesus chegou lá embaixo da figueira, olhou para cima e falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que o Filho do Homem repouse em tua casa. E Zaqueu desceu depressa. E Jesus pousou na casa de Zaqueu. Jesus não acusou Zaqueu de nada. Ele apenas levou a oportunidade até Zaqueu. E Zaqueu disse, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Vou vender os meus bens e a metade eu darei aos pobres. E Jesus disse, Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa. Jesus quer uma atitude. Jesus quer que o primeiro passo seja nosso. O livre-arbítrio, Jesus não pode interferir, porque ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E ele quer apenas que nós façamos por amor. Nós não devemos obedecer a Deus com medo de ir para o inferno. Não, devemos obedecer a Deus porque nós amamos Ele. Obedecer não é ter medo, temer não é ter medo. É obedecer por amor, porque Ele teve tanto amor por nós. E tem todos os dias. É o motivo deste amor, é eu estar aqui e você está aí do outro lado falando de Jesus. Quando nós acordamos todos os dias, é um grande presente que o Senhor nos dá, de estarmos vivos e mais um dia olhar pelo sol lindo, maravilhoso, iluminando o nosso dia. Jesus fala que aquele que é fiel no pouco
Ele vai nos colocar no muito. Nós devemos agradecer pelo que temos. Se nós não somos gratos pelo que temos, nós não vamos ser gratos no muito quando Ele nos dá. Nós devemos ser gratos, agradecer, reconhecer o que temos é graça de Deus, o que nós temos é presente de Deus. Nós não damos nada para Deus se antes não venha primeiro dele, porque Ele fez tudo. Tudo Ele fez por Ele, para Ele e para a honra e glória dele. A cada dia que passa, é uma nova oportunidade que o Senhor Jesus nos dá. Nós devemos, a cada dia, buscar a Ele. Não importa onde nós estivermos. O importante é nós não desonrar o nome dele. Ele nos fez imagem e semelhança. Quando nós fazemos algo que desagrada a Ele, nós estamos desonrando o nome dele. Mas quando nós fazemos algo que agrada a Ele, nós estamos honrando o nome dele. Porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todo. Ele não teve vergonha de morrer numa cruz para salvar a mim e a você. Ele não teve vergonha de passar por ser humilhado para nos salvar. Nós também jamais devemos ter vergonha. Que Ele fala, aquele que se envergonhar de mim, tiver vergonha de mim, de me falar perante os homens da terra, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. Jesus veio nos falar isso. Pessoas que estão na igreja, a paz do Senhor Jesus. Quando encontra na rua, a paz do Senhor Jesus, faz... Não, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, aonde nós estivermos, através das nossas atitudes. Não precisamos falar quem nós somos. É a nossa atitude. Pelos frutos nós conhecemos as árvores. Pelo fruto que sai da minha boca, pelo fruto que sai da sua boca, saberemos que nós somos. Quem nós servimos. O Espírito Santo habita dentro de nós. Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus Cristo está nos falando. Eu sou a videira, e vós os ramos, ou a vara, depende da tradução. Aquele que estiver em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meu irmão, minha irmã, Deus é a terra, é o centro de tudo. Deus é o agricultor. Jesus é a videira verdadeira. E nós somos o ramos enxertado na videira verdadeira que é Jesus. E nós só vamos dar frutos se estivermos enxertados na videira que é Jesus. Se nós não estivermos em Jesus, ele fala que é cortada as varas que não está enxertado nele, e ela seca e será lançada no fogo. A cada dia que passa, nós podemos dar fruto. Qual é o fruto que eu tenho dado no dia a dia? Tem agradado a Jesus? O que eu tenho pensado? O que eu tenho assistido? O que eu tenho falado? O que eu tenho agido? Com a minha esposa? Com meus filhos? Com meus amigos? No meu trabalho? Aonde eu passo? O que eu tenho? Que fruto eu tenho produzido? Um dia vamos prestar conta a Deus por isso. Jesus também veio nos falar que tudo o que dissermos, no último dia vamos prestar conta. Ele conta uma parábola que um homem viajou e deixou 5 talentos com um, deixou 2 talentos com o outro e 1 talento com o outro, dependendo a capacidade de cada um. Deus não dá nada acima do que você pode fazer. E aquele homem partiu para
para uma terra distante. E a um determinado tempo ele voltou e foi prestar conta àquele seu servo. Aquele que recebeu 5 falou: Senhor, o Senhor me convidou 5 talentos. Está aqui, eu ganhei mais 5. Toma o que é teu. E aquele senhor se alegrou e falou: que servo bom e fiel. Tome posse do gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor, porque tu foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O segundo veio com 2, falou: Senhor, tu me confiaste 2 talentos, eu fui, negociei e ganhei mais 2. Está aqui o que é teu, 4 talentos. E ele falou a mesma coisa: servo bom e fiel, tu fosse pouco no muito, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele que ganhou só 1, falou: Senhor, eu sei que tu é um Deus severo, colhe aonde não semeaste, tu é um Deus que faz, colhe aonde não semeaste, colhe aonde não plantaste, recolhe aonde não semeaste. Eu tive medo, enterrei esse talento e trouxe, está aqui, o que é teu. E ele tomou e falou: servo mau, tu sabe que eu semeio e não planto, e colho aonde eu não semeei. Tu não poderia ter ido lá e ter negociado esse dinheiro, e na volta tu ter me dado mais do que eu te dei? Aí falou: servo mau, arranca o que ele tem e dá àquele que tem mais. E aquele servo foi jogado no lago de fogo. Quando nós chegarmos na presença de Jesus, como será que ele vai nos chamar? Servo mau ou servo bom e fiel? Que fruto eu tenho dado? Qual é os talentos? Eu tenho talento, você tem talento, que Jesus lhe deu. Só precisamos nós usarmos. Mas qual que é? Não sei. Vez para orar por alguém, para falar um bom dia, falar da palavra de Deus, falar de Jesus, falar do amor de Deus. Não sei. Peça ao Espírito Santo que ele vai te direcionar. E Jesus, ele fala que no dia final, ele vai estar lá para nos receber. Porque ele nos comprou. Ele vem buscar a sua igreja. A sua igreja, que somos nós. Não falo de placa de igreja. Esse canal nunca falou de placa de igreja e nunca você vai ouvir falar. Porque placa de igreja não salva ninguém. Religião, os religiosos, Jesus chamou de hipócritas. Não devemos ser religiosos, devemos ser cristãos. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque em João 14, 21, Jesus diz assim: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E aquele que obedece os meus mandamentos é amado de meu Pai. Eu virei e nele farei morada. Esta é a religião certa, a palavra do Senhor. Você lê ela, obedecer. O Espírito Santo vai falar onde você tem que ir. Tem que descer as águas, aceitar Jesus, para você se tornar filho e uma filha de Deus. Amém? Quero orar por você e creia que o Espírito Santo vai direcionar você, porque ele habita dentro de você. É o outro Consolador, que Jesus foi o Consolador. E ele falou: eu vou para o Pai e enviarei, o meu Pai enviará um outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Mas vós conheceis, porque ele habita dentro de nós, dentro de vós, para sempre. O Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você. E ele nos conduz pelo caminho que devemos seguir. Amém? Vamos orar? Pai, é no nome de Jesus que aqui estou, Pai. Sim, Senhor, estou na tua presença. Eu te louvo, eu te agradeço por esse dia, por esse momento, Pai, de estar falando de ti. Sim, Pai, porque o Senhor é merecedor de toda honra e toda glória. Pai, que eu diminua cada dia para o Senhor crescer, Senhor, aparecer em mim, Pai. Sim, Senhor, que o Senhor brilhe em mim a cada dia, porque a luz que brilha em mim, Pai,
não é minha, mas vem de ti. Papai amado, eu uno a minha fé, Pai, com a fé de cada um desses irmãos e irmãs que está orando agora, Senhor. Sim, Senhor. Que o Espírito Santo, Pai, visite a cada um, Pai. Ponha no coração de cada um deles como ele deve ser no dia a dia, Pai. Que o Espírito Santo, Pai, ponha na nossa mente, Pai, o que nós devemos pensar, Senhor, para te agradar, Senhor, porque estamos aqui, Pai, para te honrar. Senhor, que o Espírito Santo põe na nossa boca o que nós temos que falar no dia a dia. Que através da nossa palavra, Senhor, que saia da nossa boca, seja palavra de bênção, palavra construtiva. Sim, Pai, palavra que sai, Senhor, do Espírito Santo para a honra e glória do Teu nome. Pai, que o Espírito Santo põe no nosso coração como nós devemos ser, Pai. Sim, Senhor, para nós dar testemunho, Senhor, aqui na terra, através do que pensamos, do que falamos, do que agimos. Que a Tua luz brilhe em nós através das nossas atitudes, Pai, no dia a dia, aonde nós estivermos, que a Tua presença esteja conosco, através das nossas atitudes, Senhor. Pai, não, que jamais nós envergonhe o Teu nome, mas sim, a cada dia o Teu nome seja honrado em nossas vidas. Pai, nos dai sabedoria, Pai, para nós lermos a Tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo leia a Tua palavra com nossos olhos, Senhor, e ponha no nosso coração o desejo efetuável de Ti. Põe, Senhor, no nosso coração o desejo. Sim, Pai, efetua, Pai, a cada dia aquele desejo de Te servir, de pregar a Tua palavra, Senhor. Sim, Pai, ser soldado de Ti aqui na terra. Senhor, envia anjos para nos levar e nos trazer em segurança. Livra-nos da cilada do inimigo. Senhor, todo mal que vier contra a nossa vida caia por terra pelo Teu poder, em nome de Jesus. Pai, nos guarda em Cristo Jesus, Pai. Nos guarda debaixo do Teu esconderijo. Desde já nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado. Meu irmão, minha irmã, fique na paz do Senhor Jesus, as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta as dores. Eu profetizo na sua vida e na vida de toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. E até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus assim me permitir.